Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 8, e o versículo de número 51, onde está escrito assim: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Estas foram palavras de Jesus dirigida aos seus discípulos e aos judeus que estavam reunidos àquela época diante deste importante assunto que Jesus descortina diante deles. E sobre este ponto vamos falar coisas que devemos guardar. Aqui nós encontramos o Senhor Jesus falando a eles, abrindo naquele momento a finalidade da sua missão, ou seja, com que finalidade Jesus veio ao mundo. Então ele veio para realizar a missão que o Pai lhe havia confiado. E, no entanto, quando ele se mostra diante daquelas pessoas, alguns o ouvem com atenção, com dedicação, com responsabilidade, entende, compreende e aceita a missão que Jesus está descortinando, a qual ele veio realizar. Outros ficam céticos, alguns incrédulos, outros resistentes àquilo que Jesus estava dizendo e procurando desacreditá-lo. Mas Jesus sabia de onde veio, para onde veio, o que veio fazer e qual seria o seu caminho até a conclusão da sua missão aqui na terra. Portanto, nada, nem ninguém poderia impedi-lo de cumprir o seu papel aqui na terra. Apesar de que muitos tentaram de todas as maneiras frear Jesus, impedi-lo de realizar o trabalho que ele veio fazer, porque o mundo dominado pelas trevas, pelo pecado, pelo poderio de Satanás, é, na verdade, inimigo de Deus e da sua obra. E quando vem Jesus, enviado por Deus, para realizar a sua obra, tirar estas pessoas do pecado, da escravidão, da condenação, do subjugo de Satanás para a liberdade, ele certamente, o adversário, não fica satisfeito e procura utilizar os seus instrumentos para fazer com que Jesus não conseguisse cumprir a sua missão. Mas nada disso teve o poder de impedi-lo. Ele foi e cumpriu fielmente tudo aquilo que acerca dele estava escrito e prenunciado nas Escrituras através dos profetas. Portanto, Jesus foi fiel àquilo que o Pai lhe confiou. Tanto é que, no último instante dele aqui na terra, quando estava preso à cruz lá no alto do Gólgota, ele disse: Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. Ou seja, a missão que o Pai confiou a mim está concluída. Nada ficou por fazer, nada se perdeu no meio do caminho. Tudo quanto estava predito nas Escrituras foi realizado. E ele cumpriu plenamente tudo aquilo para o qual ele veio realizar. Mas aqui ele estava discorrendo diante das pessoas. E Jesus disse: olha, eu sei de onde vim e eu sei para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Então, quando Jesus começa a dar o testemunho e abrir diante deles a sua missão, o entendimento de alguns estava pronto para receber esta revelação, mas o de outros estava pronto para retrucar e reprovar. Tanto é que diz o seguinte: eles começaram então a dizer e interrogar a Jesus: onde está teu pai?
Então Jesus responde: ora, se vocês não conhecem a mim, também vocês não conhecem a meu Pai. Agora, se vós conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Por quê? Porque Jesus veio do Pai. Como eles se recusaram a reconhecer Jesus como o enviado de Deus, não tinha por onde eles conhecer a Deus. Porque o conhecimento de Deus agora estava ali sendo revelado através de Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai. E ele, então, era aquele que trazia a revelação. E quando eles começaram a interrogá-lo, Jesus diz a ele o seguinte: olha, vocês são de baixo, ou da terra, eu sou de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vim a este mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso que disse que vocês vão morrer nos seus pecados, porque se vocês não crerem que eu sou, ou que a missão pela qual eu fui enviado, vocês vão morrer nos vossos pecados. Vão desprezar a única oportunidade dada por Deus para libertação e salvação. Então, quando Jesus fala sobre estes pontos, ele começa a dizer, e as pessoas perguntam, então quem és tu? Ele diz, aquele que já desde o princípio eu vos disse. Aquele que foi enviado por Deus. Então Jesus disse, olha, muitas coisas eu tenho ainda que dizer para vocês, mas o importante é que o que eu preciso dizer a vocês é que quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas eu falo como o Pai me ensinou. Então Jesus estava dizendo que, naquele momento, eles não estavam querendo crer nele e na sua missão, mas chegaria o momento em que ele seria levantado sobre a terra, e aí então o entendimento deles se abririam, e eles poderiam então conhecer. O próprio Jesus disse, quando naquela conversa com Zaqueu, no capítulo 3, aqui deste evangelho, o versículo 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui Jesus reafirma, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse estas palavras, muitos creram nele. Então Jesus dizia àqueles que creram nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E como meus discípulos, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Da outra parte, daqueles que não creram, começou a surgir dificuldades. E eles disseram, olha, nós somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. E como dizes, sereis livres? Eles não reconheciam que eram escravizados por Satanás e pelo pecado, servos do pecado, e, portanto, que em Jesus estava a oportunidade da libertação. Mas eles rejeitaram. Jesus disse, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus continua o seu trajeto, a sua explicação, revelação da sua missão, ele diz o seguinte, olha, nenhum de vocês pode me convencer de pecado. E se eu estou dizendo a verdade, por que é que vocês não creem? Então Jesus diz o seguinte, quem é de Deus,
ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Eles estavam presos, subjugados, escravizados e dominados pelo poderio de Satanás e, portanto, com o coração endurecido e fechado, o entendimento fechado, e por isso eles desviaram os seus ouvidos de ouvir as palavras de Deus. Mas graças a Deus, que em meio a tantas pessoas, existiram tantos outros que se dispuseram a escutar as palavras de Deus e fazer delas o norte para a sua vida, entendendo que Jesus era e é o enviado de Deus para toda a humanidade. Quando seguimos, Jesus então dá a entender este versículo, mostrando que devemos guardar a sua palavra. Então ele diz: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Entendendo que Jesus disse que as palavras que ele falava não eram palavras próprias suas, mas eram palavras do Pai. Ele disse: eu falo como o Pai me ordena, ou como o Pai me instrui, ou me manda. Então, as palavras que eu vos disse são as palavras do Pai. E ele disse então, estas palavras que eu vos digo, sendo as palavras do meu Pai, estas palavras, elas são espírito e são vida. São palavras firmes, são palavras fiéis, verdadeiras e que permanecem para sempre. Então, quando Jesus diz: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aqui entendemos de que morte Jesus estava falando. Da morte espiritual, da morte física, da morte eterna. Nós entendemos que a vida física, ela tem um período aqui na Terra. Não foi esta a primeira condição da nossa vida. Porque Deus, ao criar o homem em sua imagem e semelhança, criou-o para viver eternamente. Pela desobediência, ele rebelou-se contra a vontade de Deus e teve as consequências do pecado praticado, o juízo. Ele perdeu a eternidade, perdeu a espiritualidade que ele tinha com Deus, a plena comunhão, foi perdida, e a vida física dele, que era para ser eterna, passou a ser limitada, temporária aqui na Terra. Então, a vida física, que era para ser desfrutada, física, espiritual e eterna, se corrompeu. Em lugar da vida eterna, sentenciou-se com a morte eterna. Em lugar da vida espiritual, veio a morte espiritual. Em lugar da vida física, veio a morte física. Entendendo que morte sempre significa separação. Nunca morte quer dizer aniquilação. Quando Jesus veio, ele veio para trazer vida. Por que vida? Porque a humanidade está morta em delitos e pecados. Está vivo fisicamente, mas espiritualmente está morto. É o que Paulo deixou registrado em Efésios, aqui no capítulo 2, onde está escrito o seguinte. Efésios, no capítulo 2. E vos vivificou, quer dizer, deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mortos em ofensas e pecados. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, quer dizer, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, a finalidade da missão de Jesus foi para nos reconciliar, perdoar, transformar, adotar na família divina e reavivar em nós
aquela promessa de Deus de vida eterna. E, portanto, foi isto que Jesus veio fazer. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas a demonstração do amor de Deus, ele diz-nos o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, vida sem fim. Então, esta é a promessa e a manifestação do amor de Deus. Então, ao chegarmos a Cristo, a vida eterna nos é assegurada, a vida espiritual é restaurada diante de Deus, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a vida física nós desfrutamos aqui, porque está registrado que a morte será o último inimigo a ser vencido. Enquanto isto não acontece, todos nós estamos sujeitos à morte física. E isto, àqueles que creem em Jesus, eles, na linguagem bíblica, eles não morrem, mas eles dormem. São chamados ao descanso até o momento em que o Senhor virá para despertá-los e arrebatá-los para a sua presença. Então, o que Jesus diz aqui? A necessidade que temos de guardar a sua palavra. E a promessa de Jesus é: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, já entendemos aqui que Jesus não está falando da morte física, mas da morte espiritual e eterna. Então, quem guardar a minha palavra tem assegurado a vida espiritual de comunhão plena com Jesus e a vida eterna que se revelará e manifestará por ocasião do arrebatamento, quando fomos levados para desfrutar com Deus da eternidade. O próprio Jesus, João deixou escrito aqui no capítulo 5, dizendo-nos o seguinte: Jesus disse assim, versículo 24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte eterna para a vida eterna. Então, olhe bem este sentido. Passou da morte eterna para a vida eterna. E, portanto, não entrará em condenação. Ou seja, não enfrentará a morte eterna. Porque agora, em Cristo, receberam a vida eterna. Então, o Pai tem vida em si mesmo e deu o Filho também ter vida em si mesmo. Então, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Então, quando Jesus diz aqui, quem guarda a minha palavra, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. É este tipo de morte que podemos entender aqui, porque a morte física, nós sabemos que estamos ainda debaixo deste poderio, porque chegará um dia em que Paulo, escrevendo a Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 15, ele deixou registrado assim: depois virá o fim quando tiver 24 a 27. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte será aniquilada, destruída. Então, observamos aqui
que todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Daí Paulo traz a afirmação por ocasião do arrebatamento, quando ele diz o seguinte, que tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas agora, em Cristo, e por este momento do arrebatamento, quando a morte será aniquilada, dará lugar esta vida eterna que nos foi prometida. É o que Jesus disse, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, encontramos na Escritura algumas coisas que nós devemos guardar para nos manter em plena comunhão com Deus. Aqui nós observamos a orientação de Jesus, que nós devemos guardar a sua palavra. Pode passar os céus e a terra, mas Jesus disse, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando nós observamos em João, no capítulo 14 e o versículo 15, nós encontramos uma outra palavra de Jesus, comparativa a esta. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, a prova do nosso amor para com Deus é guardar os seus mandamentos, guardar a sua palavra, guardar aquilo que ele nos deixou como ensinamento. Mas observamos também, como Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 4 e o versículo de número 3, ele diz-nos algo que devemos guardar, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, quando guardamos a palavra de Jesus, guardamos as suas ordenanças, os seus mandamentos, guardamos a unidade do Espírito e por aí entendemos outras coisas que devemos e precisamos guardar. Devemos guardar também o nosso coração. Salomão, escrevendo em Provérbios 4 e 23, disse, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da fé. Quando Paulo estava terminando a sua jornada, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, esta fé com a qual servimos ao Senhor, nós também devemos guardá-la, conservá-la no nosso coração. Então, nós vemos aqui 5 coisas que devemos guardar. Primeiro, guardar as palavras do Senhor Jesus. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Segundo, guardar os mandamentos que ele nos ordenou, que é a prova do nosso amor para com ele. Terceiro, guardar a unidade do Espírito, que é por onde nós temos o relacionamento, a comunhão íntima, profunda e espiritual com Deus. Quarto, guardar o nosso coração, para que nele não entre as coisas que possam contaminá-lo e corrompê-lo, porque dele procedem as saídas da vida. E quinto, guardarmos a fé. A fé deve permanecer intacta, viva, poderosa, atuante. A fé que se movimenta na nossa vida. Porém, existem 2 coisas das quais nós devemos nos guardar. Estas 5 coisas nós devemos guardar. E 2 coisas somos advertidos a não guardar. Primeiro, a nos guardar da corrupção que há no mundo. Ou seja, não permitir que a corrupção que opera no mundo encontre espaço no nosso coração. E a segunda coisa de que devemos guardar, João deixou registrado dizendo, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, as coisas ou pessoas
que querem ocupar a centralidade da nossa vida, cujo lugar é prioritário ao Deus que nos formou. Então, duas coisas das quais devemos nos guardar: da corrupção do mundo e dos ídolos. E 5 coisas que devemos guardar, trazer para nós. Guardar as palavras do Senhor Jesus, guardar os mandamentos do Senhor Jesus, guardar a unidade do Espírito, guardar o coração e guardar a fé. Quando nós entendemos isto, Jesus disse: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, nós temos a promessa. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6, o versículo 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, esta vida eterna não conhece morte. Ela é eterna. Ela não tem fim. E é uma vida produtiva, realizada, frutífera, abençoada na presença de Deus. Eu tenho esta promessa, você tem esta promessa. Todos os salvos por Cristo Jesus, eles têm a salvação presente e a promessa da vida eterna, que logo, logo se abrirá este cenário da eternidade e nós seremos convocados e levados por Jesus a entrar na dimensão da eternidade, onde para sempre estaremos com o Senhor. Viveremos e desfrutaremos com Ele de toda a eternidade. Existe promessa melhor do que esta? Existe bênção maior do que a salvação através de Jesus Cristo? Não, não existe. Infelizmente, muitas pessoas deixam passar a oportunidade da salvação, desprezam-na e logo vem a morte, ceifa aquelas vidas e elas estão então perdidas para sempre. Porque a salvação se adquire e se recebe em vida. Enquanto há vida, há oportunidade. Porque aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas tantos quantos creram em Jesus, a morte é apenas um sono, um tempo de descanso para logo mais ser despertado e ir então desfrutar a promessa assegurada por ocasião da salvação. Vida com Deus, vida eterna com Deus. Então aqui está, o segredo é guardar o que Jesus nos ensinou. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Que isto seja o intuito, o desejo e o comprometimento da minha vida diante do Senhor. Permanecer leal e fiel, guardando a sua palavra, demonstrando o meu amor em guardar e praticar as suas palavras, manter a unidade do Espírito, guardar o coração, guardar a fé, me livrar da corrupção do mundo e também dos ídolos, da idolatria. Seguindo por este caminho, nós estamos assegurados diante da presença do Senhor e chegará muito breve este momento que será o coroamento da obra de Deus realizada na vida humana. É quando somos tirados da terra e levados para o céu à presença de Deus. Deixa-se a vida física e toma-se posse da vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.